Olá, olá! Eu estava no meio da gravação e veio uma mensagem de que o meu PC estava cheio, né? Meu computador estava cheio. Tive que deletar alguns vídeos e aí agora eu consigo voltar a gravar aqui com vocês, tá? Nós estávamos falando da Justiça Comum Estadual, né? Nós vimos que a segunda instância da Justiça Comum Estadual é o Tribunal de Justiça, cabe a ele julgar os recursos contra as decisões de primeira instância, né? Então, as decisões de primeira instância são as que os juízes de direito de primeiro grau, eles proferem. Então, quando, salvo as situações de julgamento aí pelo Tribunal de Justiça no exercício aí de competência originária, então há casos em que a própria Constituição ou a Constituição do Estado ela estabelece que a causa deve ser ajuizada inicialmente já lá, né, no Tribunal de Justiça. Então, uma ação contra um prefeito, né, uma ação aí em que o prefeito ele esteja sendo aí denunciado por um crime aí específico, e aí essa ação será proposta lá no Tribunal de Justiça, né? Então, conforme o que dispuser aí a Constituição Estadual, a gente vai ver aí competências originárias do Tribunal de Justiça. Porém, na maioria dos casos, as ações elas são propostas perante o juízo monocrático, que a gente fala um juiz só que vai julgar aquela sua causa, que é um juiz de primeira instância, não é um desembargador aí que compõe um Tribunal de Justiça, que é o órgão de segunda instância, tá? Como eu falei, há critérios aí de repartição de competências, para a gente saber qual é o juiz competente para julgar uma determinada causa. Então, a gente vai ter a lei de organização judiciária que vai determinar como se vai repartir a competência para a gente saber qual é o juiz que vai ser competente para julgar aquela causa, né? Nós temos o Código de Processo Civil, né, que traz aí a repartição territorial de competência, né? A gente tem aí os alunos de direito, eles estudam aí a repartição de competências no Código de Processo Civil, né? Não só porque eu estou dando aula geral, Código de Processo Penal, né? Então a gente tem aí leis federais que estabelecem aí critérios de começar aí a repartir a competência, né? Agora a gente tem as leis de organização judiciária, que elas vão continuar esse processo de repartição de competências, em que eu vou olhar essa lei para eu saber qual em qual juízo que eu vou aí ajuizar a minha causa, né? Então, em razão disso que vocês têm lá varas especializadas, né? Eu moro aqui em São Paulo e o meu advogado ele vai ajuizar uma ação aqui no âmbito aí do direito de família, né? Então, aí nesse caso, né, se não houvesse for para mim, vai ser no domicílio do réu, aí, às vezes, por exemplo, um ex-marido, ou se houver eu estou representando aí, quem está entrando com a ação é uma criança, o meu filho, e essa ação seria proposta aí no domicílio do alimentando, e aí o que eu iria ver? Eu iria procurar, dentro da lei de organização judiciária, né, diante daquela situação, eu ia ver qual era o âmbito territorial, primeiro qual a comarca, né, comarca aqui da capital, depois a gente vai olhar aí se essa causa ela vai para o foro central ou se ela vai para um fórum regional. E aí, conforme a matéria, eu iria juizar aí aonde, né? Vai ser distribuída a minha ação aí para um dos juízes das varas de família daquele fórum regional de Santo Amaro, né? Da mesma forma, há interesse aí, é uma causa que é proposta contra a Fazenda Pública, contra o Estado de São Paulo, contra o município. Você vai propor aonde? Você vai lá no centro da cidade, né, e você vai propor aí numa das varas da Fazenda Pública, tá? E aí se faz um sorteio, quando você propõe lá, vai fazer um sorteio e se vai aí conforme critérios determinados, né? Agora tudo é eletrônico, os processos são eletrônicos, vai para e cada vara vai ter um juiz titular. Então, eu tenho aí fórum regional aqui, o fórum regional de Santo Amaro. A gente vai ter as varas de família. Cada vara, né, nós temos a primeira, a segunda, a terceira. Cada uma dessas varas vai ter um juiz titular dessa vara. E aí, a minha ação que diz respeito àquela matéria, né, daquela vara especializada, e que também vai ser proposta lá
em razão da divisão aí da competência no âmbito territorial, aquela ação vai ser proposta naquela vara, naquele setor ali, naquela vara especial, dentre aquelas varas especializadas, eu ajuizo, há um sorteio, vai para aquela vara 1, ou vai para 2, vai para a vara 3, cada uma dessas varas tem um juiz titular, e ele que vai julgar essa minha ação. Depois que ele julgar, se eu perder e eu não concordar com essa decisão, eu vou recorrer para o Tribunal de Justiça, também a divisão, né, em câmaras especializadas, mas isso também a gente não precisa se ater nesse momento, é só vocês entenderem, né? A justiça comum, ela é aquela que ela não há uma matéria específica, há uma divisão interna, né, dentro da justiça comum para organizar os trabalhos, como eu falei, possibilidade de criação dessas varas especializadas, né? Eu não estou diante de uma comarca, uma vara única, então comarcas grandes a gente vai dividir aí conforme a matéria em várias especializadas, né, que vai ser utilizar aí desse critério aí da competência material que a gente chama. Bom, é só passar uma visão geral porque vocês são alunos de administração, tá? Então a Justiça Comum Estadual, primeira instância o juiz de direito, segunda instância o Tribunal de Justiça, e vocês sabem que a competência aqui, para eu saber qual é o juiz competente, eu vou saber isso, o advogado vai ver isso tanto no Código Processual, Civil, Penal, como ele vai olhar as leis de organização judiciária, né, e vai determinar, eu vou propor essa ação aqui, no fórum central da capital ou não, vou para o fórum regional, e as varas especializadas conforme a matéria, tá? Nós advogados temos aí, a gente quando não sabe, a gente liga, né, e vai descobrir, tem órgãos, tem a ASP, né, a gente dá um jeito de descobrir onde que a gente vai propor, porque também são muitos detalhes, né? Agora vocês têm que saber só o que é isso daqui, tá? Então essa é a Justiça Comum Estadual. Nós temos também a Justiça Comum Federal, tá? A Justiça Comum Federal. A competência da Justiça Comum Federal está lá no artigo 109 da Constituição, né? O que eu posso resumir para vocês, se fosse aluno de direito, eu iria citar cada um, que eu posso resumir para vocês. Vai para a Justiça Federal causas em que há o interesse da União ou de uma autarquia, que a gente vai entender o que é essa autarquia na próxima aula. Tá? Então, vai para a Justiça Federal causas de interesse da União. Da mesma forma, vai para a Justiça Federal crimes em que a Constituição determina que deva ser julgado pela Justiça Federal. Então, crimes contra a organização do trabalho, crimes contra o sistema financeiro nacional, vai para a Justiça Federal, né? Então, em casos aí também em que o réu ele também está sujeito aí, um caso, a gente também tem as competências originárias do Tribunal Regional Federal e até competências originárias em que essas autoridades vão ser julgadas no próprio Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, a Justiça Comum Federal, para eu não confundir, há previsão no artigo 109, e o que vocês pensem é que vai para a Justiça Federal Comum situações aí, casos em que há o interesse da União e crimes também em que a própria Constituição ela determinou que esses crimes devem ser julgados pela Justiça Federal. Tá bom? Então, a gente tem aqui, olha, como curiosidade, eu coloquei lá o artigo 109, né, que estabelece esse rol aqui de competências para vocês já terem uma visão, né? Então, a gente tem crimes específicos que vão para a Justiça Federal, um crime cometido a bordo de navios ou aeronaves, né? A gente vai
Por isso teve um júri uma vez de um acidente aéreo. Uma amiga minha trabalhava no Ministério Público Federal, e ela falou: olha, vai ter o júri do acidente da TAM, que havia aí uma denúncia de que haveria ocorrido aí um crime por dolo eventual, né, umas coisas assim que a gente estuda no direito. E aí haveria um júri federal, né? Então, crimes cometidos em aeronaves, crimes contra a organização do trabalho, crimes previstos em tratados ou convenções internacionais, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro. Olha aqui, tráfico internacional de drogas, né? Então, nós temos situações aqui em que crimes políticos e infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Então, se houve um prejuízo patrimonial da União, como a gente vê nesses casos aí da Lava Jato, né? Então, é a competência da Justiça Comum Federal, tá? Então, a gente tem aqui causas em que há interesse da União, crimes que são cometidos contra interesses aí da União. A União, ela sofre aí, ela é vítima, né? Crimes contra a organização do trabalho, crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves, então disputas sobre direitos indígenas. Temos aqui causas que vão para a Justiça Comum Federal. Na primeira instância, quem vai julgar é o juiz federal, né? Então, no caso aí da Lava Jato, em que a gente havia crimes em que houve a União como vítima, porque ela que sofreu aí a perda aí dos desvios dos recursos financeiros dela, né? O Moro, ele era um juiz de primeira instância, né, na época, e ele julgou aí, e aí de acordo com a repartição de competências, leis que vão disciplinar essa repartição de competências, olhando lá o Código de Processo Penal e tudo, a gente vai, a causa foi distribuída para ele. E aí ele julgou, depois o recurso foi para o Tribunal Regional Federal, e eventual recurso, né, que foi para o Superior Tribunal de Justiça, para o STJ, e depois foi para o STF, quando se alega aí ou uma violação à Constituição, ou um habeas corpus contra uma decisão aí de um juiz de tribunal superior, no caso do STJ. Né? Então, a Justiça Comum Federal, nós temos em primeira instância o juiz federal, e em segunda instância a gente tem os tribunais regionais federais. São 5 tribunais regionais federais, cada tribunal vai ter seu âmbito de jurisdição naquela territorialidade. Na apostilinha eu trouxe para vocês, né, o âmbito regional aí de cada tribunal. Então, nós colocamos aqui para vocês saberem, né, que a primeira região ela é composta por vários estados: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins, né, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tribunal Regional Federal da Terceira, esse que a gente sabe muito aqui, né, São Paulo e Mato Grosso do Sul, Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Aliás, vai ter logo concurso que vocês podem prestar, porque tem técnico, tem cargos que não são próprios da área jurídica, que a gente vai ter logo aqui no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, aqui em São Paulo, né, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Tribunal Federal Regional da Quinta Região, Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, né? E a primeira instância vão ser os juízes federais aqui. E aí, o que vai fazer aquela causa aí para a Justiça Federal é aquela causa se enquadrar numa daquelas situações previstas no artigo 109 da CF, tá? Também eu coloquei aqui que é possível a criação de juizados especiais federais. Aliás, ocorreu essa criação, né, pela Lei 10.259 de 2001, se criou um juizado especial federal para julgar causas em que há o interesse da União e que sejam causas menos complexas, de valor até 60 salários mínimos. Então, no caso dessas causas, né, de valor até 60 salários mínimos, nós iremos propor essas causas no juizado especial da União. Nós temos também...
Bom, a gente tem a Justiça Federal, né, esse panorama geral, né, que eu queria passar para vocês, porque como eu falei, né, não vou ficar aqui tratando em minúcias, né, eu tenho uma aula aqui no YouTube em que eu fiz né, desse organograma do Poder Judiciário, mas com uma visão mais própria, né, no âmbito da repartição de competências, para auxiliar o meu aluno que estava estudando naquele momento a competência processual, a competência jurisdicional, na teoria geral do processo e compreender, né, a repartição de competências, né, jurisdicionais. Mas nesse momento a minha visão aqui é passar uma visão geral para vocês, alunos de administração. Nós temos a comum estadual, que eu já falei. Então, o que não for da justiça especializada, do trabalho, da eleitoral, militar, o que não for da justiça federal, né, porque não estiver lá enquadrado numa daquelas situações previstas no artigo 109 da CF, nós iremos ajuizar da justiça estadual. Então, será de competência da justiça comum estadual. Certo? Nós temos na justiça estadual a justiça militar, que é uma justiça especializada, né, no âmbito estadual, que pode ser criada, nós já vimos essa situação, para julgar os militares dos estados, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, nos crimes militares por eles praticados, né, em que a gente vai ter uma justiça militar estadual, que vai ser composta na primeira instância pelos juízes militares e conselhos de justiça militares. Também se poderá ter um tribunal de justiça criado para julgar aí a segunda instância da Justiça Militar Estadual, TJM, né, quando há um efetivo de mais de 20 mil integrantes. E nós vimos também que nós temos a justiça, vai para a Justiça Comum. Não, eu fico aqui o tempo todo, telefone não para. Esse negócio de home office, nossa, mas vamos que vamos. Se concentrar na aula, Carolina. Vocês precisam aprender a matéria. E vocês também, firmes aí estudando. Porque a gente vai sair ganhando dessa situação. Bom, enfim. Então aí a gente pode ter o TJM, no caso, criado, no caso que a gente tiver um efetivo militar de mais de 20 mil integrantes. Tá? E nós temos a Justiça Comum Estadual, que nós vimos, juízes estaduais de primeira instância, os juízes de direito de primeira instância, as decisões deles vão para o Tribunal de Justiça, né, que é a segunda instância. Tá? O Tribunal de Justiça também ele é responsável por administrar, ele tem competência administrativa para administrar, aí no âmbito administrativo, essa justiça estadual, né? Então, nós temos aí também uma competência administrativa. Bom, então era isso que eu queria falar da Justiça Comum Estadual e da Justiça Comum Federal. Né? Só uma palavrinha também acerca das justiças especializadas. Eu falei que nós temos a justiça especializada, que a gente chama de Justiça do Trabalho, que também é uma justiça importante para vocês, né? Que são da administração, por isso que eu vou passar aqui. Tá? Que é uma justiça especializada da União, né? Eu falei, né? No caso da Justiça do Trabalho não tem essa de justiça especializada dos estados no âmbito do trabalho, não tem. O estado, a justiça do estado é justiça estadual comum e nós temos a possibilidade de criação de uma justiça especializada militar dos estados só, tá? No âmbito da União, nós temos a justiça comum federal. Nós temos a Justiça do Trabalho, Justiça Especializada da União, nós temos a Justiça Eleitoral, Justiça Especializada da União, nós temos a Justiça Militar da União, Justiça Especializada da União, ok? Então, Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada da União. Nós temos a Justiça Eleitoral, e a Justiça Militar da União, tá? Com justiças especializadas da União. E especializadas da União. Justiças aqui especializadas da União.
ok? A Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar da União. Temos também a Justiça Militar dos Estados, única justiça especializada dos Estados, ok? Vamos lá. Daqui, o que interessa mais para vocês? A Justiça do Trabalho, que está lá no artigo 114, a competência da Justiça do Trabalho, tá? Então, causas que estão relacionadas com a relação de emprego, né, em que você vai postular alguma verba referente aí ao seu contrato de trabalho, ela vai ser ajuizada na Justiça do Trabalho, tá? Nós vamos ter os juízes do trabalho, né, como juízes de primeiro grau. Então, aqui, né, a gente tem aquele fórum Rui Barbosa, lá a gente tem, que fica lá na Barra Funda. A gente chega lá, a gente tem um monte de vara, né, do trabalho. É a mesma coisa que eu falei aqui para vocês, que é uma divisão do trabalho, que a gente tem que repartir a competência entre vários juízes do trabalho. Então, a gente vai saber onde que eu vou ajuizar a minha ação, primeiro, como eu falei, de acordo aí com o domicílio do réu, onde que eu vou ajuizar aquela minha ação. Agora, eu sou aqui de São Paulo e o meu empregador está aqui de São Paulo, então eu vou ajuizar ali no fórum ali da Justiça do Trabalho, que fica lá na Barra Funda. Chego lá, ou agora, como eu falei, tudo eletrônico, vou distribuir a minha ação, né, para ser julgada por um dos juízes das varas do trabalho naquele fórum. Ok. Vai ocorrer um sorteio feito pelo próprio computador, e aí aquela minha causa vai ser direcionada lá para tal vara, para a primeira vara, né, lá do trabalho. E aí cada vara vai ser composta por um juiz, que vai ser aquele juiz titular que vai ficar ali naquela vara, e a minha causa vai ser julgada por ele. Se eu não concordar com a decisão dele, eu vou poder recorrer para o Tribunal Regional do Trabalho, aqui aquele juiz está vinculado, né? E aí, se eu não concordar com a decisão daquele Tribunal Regional do Trabalho e eu estiver diante de uma situação em que a lei permite eu recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho, porque há uma violação à lei federal, há uma violação, há uma divergência da decisão daquele Tribunal Regional Federal, aquele juiz que eu estou recorrendo está vinculado com decisões de outros tribunais regionais do trabalho, e aí aquela decisão eu vou recorrer daquela decisão daquele Tribunal Regional do Trabalho para o TST, porque a lei permite, naquela situação, que eu assim faça, porque esses tribunais superiores, a gente diz que eles são tribunais especiais, assim, a gente não vai poder recorrer para esses tribunais superiores de qualquer matéria. A própria lei, ela diz aí que são recursos especiais, que a gente chama. A gente vai ter que recorrer porque a própria lei determina que aquela hipótese, naquela minha situação, permite que eu recorra para esse tribunal superior. Não é todas as causas que vão poder subir aí para esses tribunais superiores, né? Então, a Justiça do Trabalho, juízes do trabalho, primeira instância, aí eu não me conformei com a decisão, eu vou recorrer para o Tribunal Regional do Trabalho, né, aquele juiz está vinculado, e aí, se eu não concordar com essa decisão do Tribunal Regional do Trabalho, aí eu vou poder recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho, caso a lei permita, né, que aquela hipótese daquela decisão, da recorribilidade daquela decisão se enquadre numa situação em que haja a possibilidade de eu recorrer para um Tribunal Superior, tá? Porque é uma situação aí de que aquela decisão daquele Tribunal Regional do Trabalho violou a lei federal, ou há uma divergência entre a decisão daquele Tribunal Regional do Trabalho e a decisão de outros tribunais regionais do trabalho dentro do Brasil, do nosso estado, que está decidindo de forma diferente, aí eu posso subir essa decisão para o Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Então, a Justiça do Trabalho, ela está regulada no artigo 114, tá? Vamos dar uma olhada, né? Justiça do Trabalho eu vou abordar um pouco mais, porque,
né, a gente interessa mais para vocês. Então, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo, né? Então, nesse caso aqui, a gente teve o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação conforme a Constituição, né? Então, casos que estejam relacionados à relação de emprego, né, ou que dizem respeito a empregados públicos, também vai ser julgado pela Justiça do Trabalho. Então, ações que envolvam o exercício de greve, ações sobre representação sindical, entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos e empregadores, mandado de segurança, quando questionada a matéria sujeita à sua jurisdição, ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho, ações relativas a penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização da relação de trabalho, né? Então, aí o fiscal do trabalho foi lá e impôs uma penalidade, né, à empresa que você trabalha. Então, para se rever, para se propor uma ação visando, né, anular aquele ato administrativo, vocês irão propor essa ação na Justiça do Trabalho. Execução de ofício das contribuições sociais, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Em caso de greve em atividade essencial, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, né? Então, questões sindicais, questões aí afetas à relação de trabalho, em especial quando a gente está falando, né, propriamente está tratando de relação de emprego, né? A gente está tratando de uma matéria aí que há aqueles elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Então, vai lá para a Justiça do Trabalho. Tá? O primeiro grau vai ser o juiz do trabalho. Como eu falei, a gente vai olhar a localidade, a gente vai descobrir qual qual aquele. Eu vou ajuizar em tal âmbito territorial. E aí, naquele âmbito territorial, eu vou distribuir a minha ação, que vai ser aí distribuída para uma daquelas varas do trabalho, né? Cada vara do trabalho tem um juiz do trabalho lá, especializado nessa matéria, vinculado ali à Justiça do Trabalho, que vai julgar a minha demanda. Caso eu não concorde, eu vou recorrer para o Tribunal Regional do Trabalho, aqui aquele juiz está vinculado, então cada estado tem um Tribunal Regional do Trabalho, né? Aqui a gente tem aqui em São Paulo um, em Campinas a gente tem outro, mas em geral um por estado. E a gente vai também, caso a lei permita, ocorrerá a recorribilidade dessa decisão para o Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Justiça eleitoral, eu já falei para vocês, primeira instância a gente vai ter no âmbito jurisdicional juízes eleitorais, né? A gente também tem junta eleitoral, que exerce uma função administrativa, porque a justiça eleitoral ela tem uma função jurisdicional, de julgar os litígios, os conflitos de interesse relativos aí ao direito eleitoral que ocorrem, né, durante o pleito, ou então com consequências que se manifestam até posteriormente às eleições. A justiça eleitoral ela também tem função administrativa, tem função jurisdicional, tem função administrativa de organizar as eleições. O que interessa que a gente está analisando aqui, né, no âmbito da competência jurisdicional, ela vai julgar ações que dizem respeito ali a conflitos de interesses que ocorrem durante a campanha eleitoral, que um vai dizer que tem um direito, outro vai dizer que está descumprindo um determinado dever, ou a gente vai ter a ocorrência de um crime eleitoral, né, durante aí as eleições, ou uma determinada ação que vai ter aí, pode até ocorrer aí a perda de um mandato eletivo, mas é decorrente aí de um descumprimento aí de uma norma que aquele candidato deveria ter obedecido ali naquela época das eleições. Então, este aqui é a visão geral que eu queria passar para vocês, né? Acerca aqui da organização do Poder Judiciário brasileiro. Na questão do amianto, que vocês vão precisar saber a respeito ali do Supremo Tribunal Federal, né? Que o Supremo Tribunal Federal ele é o órgão máximo, né, do Poder Judiciário brasileiro, e ele é o órgão guardião da Constituição. Ele vai ter que zelar se as leis elas cumprem ou não com o disposto, ele vai dar a palavra final com relação a se as leis cumprem ou não as normas da Constituição.
Então, essa é a visão geral que eu queria passar para vocês hoje. Vocês continuem estudando firmes, façam a redação que eu passei para vocês, porque ela vai ter um peso importante na nota final, né? E aí nós professores, continuamos aqui com esse processo de ensino à distância, vocês assistindo às aulas, os vídeos, vocês lendo os materiais que a gente elabora, os textos que a gente pede para vocês lerem e realizando as atividades que a gente propõe, né? E a gente vai avaliar vocês também, conforme aí é o que vocês estão produzindo nesse percurso, certo? Então, vocês façam aí a minha redação bonitinha, eu quero que vocês se esforcem bastante. Então, beijo grande e fiquem com Deus.